O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai sentando e cantando. Escutai, minha filha, olhai, ouve isso. Escutai, minha filha, olhai, ouve isto. Caríssimo Padre Márcio, Padre Francisco, querido povo de Deus, hoje a igreja está vivendo um momento muito especial, dia de Nossa Senhora de Fátima, 100 anos das suas aparições, a canonização de Jacinto e Francisca. É um momento histórico que nós estamos vivendo, momento de graça. Mas a graça de Deus, ela acontece porque, em primeiro lugar, lá no início da história, houve a obediência de uma mulher. Assim como o mal entrou na história por causa da desobediência de uma mulher, de um homem, a graça de Deus, ela entrou na história por causa da obediência desta mulher. Vocês observem que quando alguém falava para Jesus, no meio daquela multidão: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nossa Senhora, antes de ser mãe, ela foi aquela que ouviu a palavra de Deus, que pôs em prática a palavra de Deus, que viveu segundo a palavra de Deus. Por trás de toda a sua santidade, toda a sua humildade, existe ali a prática da palavra de Deus. É interessante que muitas vezes se encanta com os grandes personagens da história da salvação, não só como Nossa Senhora, como os santos. Tem muitos que a gente fica admirado, mas às vezes nós não somos capazes de se esforçar para colocar em prática aquilo que Deus deseja, que é a vontade de Deus. Porque ninguém consegue ao grau da santidade sem primeiro colocar em prática a palavra de Deus, se estar atento à sua palavra, à sua vontade. Porque muitas vezes se engana achando que fazer a vontade de Deus é apenas decorar os mandamentos ou apenas andar certinho conforme a lei. Isso os judeus faziam muito bem, mas fazer a vontade de Deus é muito mais do que isso. É estar à disposição de Deus para que Ele realize em mim o seu querer. O seu querer. Porque, por exemplo, às vezes nós somos pessoas boas, corretas, mas quando Deus precisa de nós em determinado trabalho, Ele não pode contar conosco. Porque é aí que é fazer a vontade de Deus. Mas você é uma pessoa boa, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa honesta, mas você não faz a vontade dEle. Ah, não, fazer isso aqui é muito difícil. Porque fazer a vontade de Deus dói. Fazer a vontade de Deus é difícil. Fazer a vontade de Deus é algo exigente. Mas fazer a vontade de Deus passa por essa renúncia de nós mesmos. Nós só olhamos mais a parte bela da vida de Nossa Senhora, mas não sabemos que existiu por trás dos bastidores. Nós não sabemos o que aconteceu
Muitas coisas o Evangelho não revela, mas o quanto ela não deve ter sofrido, o quanto ela não deve ter passado, para que a vontade de Deus se realizasse ali. É como às vezes a gente olha para a vida das pessoas, né? Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa bem estabilizada, a gente diz assim, nossa, aquela pessoa é muito sortuda, né? Mas não sabe que por trás daquilo que a pessoa conquistou, existe muito suor, existe muitas lágrimas. A pessoa acordou de madrugada ou nem conseguiu dormir. Mas veja se a pessoa quer correr atrás. E acontece muito isso. A mesma coisa às vezes na própria igreja. Quantas vezes nós vemos situações na igreja que até irmãos nossos do sacerdócio fica, nossa, aquela igreja está cheia. E começa às vezes até a ficar com ciúme. Mas o sujeito não faz nada pela sua comunidade. É ausente. É um cavalo batizado, né? Às vezes não se esforça, não passa noite de sono, não se sacrifica, não luta. Meus irmãos, nada nessa vida se consegue se não for na busca. Fazer a vontade de Deus é ter essa capacidade de se esvaziar e ter essa sensibilidade de perceber o que Deus quer de mim. Eu digo a você, fazer a vontade de Deus não é fácil. A gente foge dela. Porque fazer a vontade de Deus é sair da nossa zona de conforto. É sair da nossa zona de conforto. É sair do nosso comodismo. Observe que nós temos essa tentação de querer fazer aquilo que é agradável a nós, não a Deus. Fazer aquilo que é agradável a nós. E nós não fomos chamados para fazer aquilo que é agradável a nós, mas aquilo que agrada a Deus. Porque fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que agrada a Deus, o que Ele quer de mim. É muito fácil chegar aqui na igreja, eis-me aqui, Senhor. A gente gosta tanto de repetir a frase de Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Quando Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor, ela não imaginava que um dia ela teria a experiência de estar diante da cruz do seu filho crucificado. Ela não imaginava que um dia ela viria seu filho passar por tanta humilhação. Mas o sim dela foi para valer. O sim dela foi para valer. Senão, ela não teria marcado a história. Não teria. O nosso sim tem que ser um sim para valer. Não é até quando me convém, mas é até aonde Deus quiser. Porque se nós formos fazer só aquilo que nos convém, nós vamos viver um catolicismo, um cristianismo muito frágil, sem consistência. Na primeira dificuldade, observe que existe gente na igreja que só está na igreja até os momentos, né, de felicidade, do auge, da emoção, mas quando vem a dificuldade, foge logo. Foge logo. Nesses 16 anos de padre, quase 17, né? A gente vai aprendendo tantas coisas. Às vezes chegam pessoas assim com tantas experiências novas. Ah, padre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente fica assim olhando, né? A pessoa chega com uma solução prontinha. Mas quando a pessoa começa a se deparar com a realidade, encontrar os irmãos chatos da igreja, com toda aquela realidade própria de igreja, aí a pessoa começa a murchar. Nossa, eu pensava que era de um jeito, mas é do outro. Não sabia que dentro da igreja tinha tanta dificuldade. Nem é assim que as pessoas falam, né? Não sabia que tinha fofoca dentro da igreja. Eu pensava que todo mundo era um santo. Mas a gente sempre criou expectativa em cima dos outros, né?
Mas Deus não nos chamou para criarmos expectativa em cima dos outros. Deus nos chamou para fazermos a vontade dEle. Isso é importante, né? Porque o que vai nos segurar na caminhada, caríssimos irmãos, é a nossa perseverança nessa busca da santidade, da vontade de Deus. Mesmo entre trancos e barrancos. Tem época que a gente fica meio barro, meio tijolo, finge que vai, mas não vai, mas vai, né? Tem que ir. Nós temos que persistir nessa caminhada. Mesmo fazendo as coisas que nos contrariam, mas a vontade de Deus é. E geralmente a vontade de Deus passa por situações que a gente não gosta. Geralmente a maioria das coisas que Deus pede para nós é justamente coisas que a gente não gosta, que a gente não queria fazer. Porque Deus gosta de nos contrariar, sabia? Deus é especialista nisso. Ele gosta de nos contrariar. Só para nós, para nos testar, para ver se nós o amamos de verdade. De verdade. Ele coloca a gente em cada situação que a gente se contorce, né? Eu lembro quando eu assumi aqui o vicariato, eu ia para a reunião lá da Mitra toda terça-feira. Aí eu ficava assim, ai meu Deus do céu, não sei porquê. Não vejo a hora, né? Aí um dia eu fui rezando, ai Deus do céu, não posso. Não posso agir assim, porque quando você age assim, né? Aquilo se torna um peso maior, né? O fardo se torna maior. Porque logo eu, outra pessoa, né? Isso não é meu lugar. Porque é assim que a gente age. Eu agi assim muitas vezes. E às vezes ajo, né? Aí eu paro, peço perdão a Deus. Deus, eu não posso. Eu falei, tem tanta gente querendo estar no meu lugar, né? Tô doida para ficar aqui. Por que não mandou essas pessoas? Manda logo eu, né? Como é ruim fazer a vontade de Deus, né? Às vezes o cardeal me vê lá sério. Tudo bem, Padre Jorge? Tudo, cardeal. Mas é uma violência que eu faço à minha pessoa. Uma violência. E assim outras coisas. Porque no fundo, a gente quer fazer aquilo que nos interessa. Foi a frase que calou meu coração quando eu fui para Santa Cruz, onde eu brigando com Deus, né? Quando vi aqueles abacaxis, né? E eu ficava lembrando cada detalhe daqui, cada vez que eu lembrava, eu ficava, meu Deus do céu. O que estava na cabeça daquele bispo, né? Esse bispo não foi, eu falei assim, o bispo não agiu conforme o Espírito Santo, né? Eu falava bem assim, né? E eu começava a murmurar, né? Uma vez eu, o Padre Leandro e o Padre Lério estavam assim no almoço, né? Houve até um clima desconfortável entre a gente, né? Pô, Padre Jorge, nós viemos aqui para ajudar o Senhor e o Senhor está assim, né? Quer dizer que a nossa presença aqui não significa nada? Ficaram um pouco feridos, né? Porque eu murmurei, por que eu vim para cá, né? Eu fico igual o povo do Egito, por que nos tirou da terra do Egito? Para que um comece a cebola, né? É melhor ficar lá, morrer de fome, né? O povo de Israel ficava assim, né? Mas porque a nossa vontade, irmãos, né, é que quer prevalecer. Aí um dia, eu estava lá nessa briga com Deus, e Deus dizia, é interessante, Jorge, é muito fácil fazer a minha vontade, quando a minha vontade lhe interessa. Você sabe que aquela palavra mexeu tanto comigo? É muito fácil fazer a vontade de Deus, quando a vontade de Deus nos interessa. Porque às vezes a gente busca mais os nossos interesses, do que os interesses de Deus. Esse faça em nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é só blá blá blá, irmãos. Na prática, a gente quer fazer a nossa vontade. Eu venho para a igreja rezar, para Deus fazer a minha vontade, para Deus me dar um carro novo, para Deus me dar uma mansão na Barra da Tijuca, para Deus me dar uma fazenda com 1 milhão de cabeça de gado, para Deus tirar os problemas da minha família, para que não haja mais aborrecimento na minha vida, para que não tenha nenhum problema de doença na minha casa, para que todo mundo se ame. No fundo, a gente quer isso, né? Quer ter uma vida sem problema, de sombra e água fresca. Eu quero um Deus que quando eu for no banco segunda-feira, quando for lá ver o meu extrato, tenha 1,5 milhão lá.
Quem colocou aqui foi o Espírito Santo. Que Deus maravilhoso, né? Imagine, né? Eu agora não vou trabalhar mais. E a gente quer um Deus mágico, um Deus que resolva tudo para nós, mas que não exige de mim esforço. Mas não foi assim. E não foi assim que Nossa Senhora ensinou. Ela disse: reze, reze, reze. Não foi isso que ela pediu em Fátima? Para eu rezar, 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 para fazer sacrifício, eu tenho que dobrar o meu joelho. Ela não prometeu nada fácil. Jesus também nunca prometeu. Mas é dentro dessas realidades que eu não entendo, que às vezes eu murmuro, que eu reclamo, é dentro dessa vontade que Deus age. E eu tenho certeza que Deus age poderosamente. Semana passada nós celebramos 10 anos de Missa pela Vitória. Tinha umas 5.000 pessoas naquele pátio. E eu me fez recordar todos os momentos, as lutas, as lágrimas, as murmurações, tudo mais. E eu vi a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Quando vocês foram me levar lá em Santa Cruz, uma mulher conta para mim, sempre conta essa história. Padre, quando eu vi aquele povo de Santa Teresinha chorando, eu falo: que povo bobo. Que povo bobo fica chorando, né? Ela disse: hoje eu entendo, padre, porque nós temos tantas oportunidades, né? Tanta oportunidade. E Deus quis de fato que isso acontecesse. Porque quantas oportunidades que Deus tem oferecido para a nossa igreja. Porque Deus nos leva aonde Ele precisa, não aonde a gente quer. Alguns cantos não canto mais, tá? Leva-me a um dos homens, necessite sua palavra, não canto mais, né? Essa música, né? Eu evito cantar, porque não vai que me leve para o Amazonas, lá para tomar conta dos índios. Que a gente fica cantando, Deus leva a sério. Às vezes a gente fica cantando, né? Mas Deus leva a sério aquilo que a gente canta. Ele não leva não, né? Mas Deus leva a sério. Fazer a vontade dEle, né? A minha vontade que você faz isso, né? Então Deus, Ele conta conosco. E eu creio que hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, nós devemos olhar para ela, para esta mulher que marcou e marca a nossa história, a nossa Mãe Maria Santíssima, que Deus agiu na sua simplicidade. É interessante, ao olharmos para Nossa Senhora, nos faz lembrar aquela frase de São Paulo: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu uma mulher tão frágil aos olhos humanos, tão pequena, porque ela mesmo diz: o Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Deus vai sempre olhar para a nossa pequenez, para justamente agir através de nós. Talvez você diga: olha, eu não sou nada, Deus nunca vai contar comigo. Você que se engana. Se você der espaço, Ele vai fazer de você o que Ele quiser. E olha, se você deixar, você não tem ideia para onde Deus vai te levar, o que Ele vai fazer na sua história. Deus não faz muito mais a nossa vida, porque nós não temos abertura de coração. A gente diz: Senhor, faça-se em mim segundo Tua palavra, mas por favor não exagere. Nós somos assim: faça, mas não faça, né? Faça, mas vá devagar, por favor, né? Eu digo que estou aqui, mas também não é bem assim. Foi assim um momento, é força de expressão, né? É força de expressão. Não é fácil. Quando a gente é ordenado, a gente põe as nossas mãos entre a mão do bispo, né? Promete respeito e obediência a mim e os meus sucessores? Sim, prometo. Aí quando o bispo diz: olha, preciso de você lá. Ah, que prometo difícil. Aquela palavra ressoa, né? Mas é obediência a Deus. Por isso que eu falei, fazer a vontade de Deus passa por aí, o sacrifício. Mas o sacrifício, irmãos, amadurece. Hoje eu tenho uma mentalidade, hoje eu tenho uma experiência que eu não tinha no início do meu sacerdócio. É natural, né? Você vai amadurecendo com a vida. Mas o sofrimento
vai nos amadurecendo muito, muito, muito. Ainda bem, quando sai de Santa Cruz, não tem outra igreja maior, a não ser a catedral, mas não quer ir para a catedral, não. Lá só tem deserto, né? Porque lá é maior. Mas a experiência nos amadurece bastante, nos faz pessoas mais firmes na caminhada, mais prudentes, e todas as realidades que o Senhor nos propõe, elas nos crescem. Por isso, se você olhar para a sua história hoje, né? Como você hoje tem uma mentalidade, tem uma maturidade bem maior do que alguns tempos atrás. O que te fez uma pessoa madura? O sofrimento, a luta, os desafios. Né? Os desafios. Um dia desse o Jorge estava aqui trabalhando conosco, lá na Cristina, tão jovenzinho, né? Hoje está um filho maior do que ele, né? Aqui é ele que está trabalhando aqui, o filho, né? Está todo mundo aí, quer dizer, a vida vai passando e vai amadurecendo, mas que as marcas da história, da vida de Deus, com certeza fique gravado em cada um de nós, essa experiência do amor de Deus, a perseverança, que é importante, porque esse amor de Deus vai nos moldando a cada dia, mas o importante é nós perseverarmos, não caminharmos depois de desistirmos, estarmos firmes em Deus, e contando aí com a ajuda de Nossa Senhora de Fátima, contando com a ajuda daquela que sempre foi fiel ao projeto do Pai, e até a cruz, e nunca desistir, até o final, a perseverança. Eu fico tão feliz quando chego aqui e vejo algumas pessoas aqui, né, que estão lá, desde aquela época, Dona Terezinha ali, Terezinha, Dona Terezinha, quanto Terezinha rezou por mim, né, Dona Terezinha? Estou rezando pelo senhor, padre. Por isso que ainda sou padre, né? Tá vendo? Tão importante ver essas pessoas que são exemplo para nós, né? De perseverança, né? Que estão aí na luta, na busca de Deus, da vontade de Deus. Vamos pedir ao Senhor agora, encerrando esse momento, que nos ajude a fazermos a vontade dEle. Fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Quem sabe você está aqui no cerco de Jericó, querendo que Deus faça a sua vontade. Mas hoje Deus fala ao contrário. Ele quer que você faça a vontade dEle. Aquilo que você quer vem como consequência. Mas Deus, Ele quer que você faça a vontade dEle. Peço que o ministério prepare aquela música, Maria Santa e Fiel. Nos ensina a viver como escolhidos. Senhor, nós pedimos agora a graça da fidelidade à Tua vontade. Por mais que a Tua vontade não passe pelo nosso querer, pelos nossos interesses, mas que o Senhor nos ajude hoje a enxergar aonde é a Tua vontade. Quando é que a Tua vontade se manifesta? Aonde quer que o Senhor, onde o Senhor quer que nós sejamos fiéis à Tua palavra, à Tua vontade. Assim como um dia o Senhor escolheu a nossa Mãe Maria Santíssima para ser a mãe do Salvador, dentro daquele contexto, daquela realidade, o Senhor nos escolhe para fazermos a Tua vontade no dia de hoje, na nossa realidade, nosso contexto de comunidade, de paróquia, de pastoral, de movimento. Que cada pessoa aqui, Senhor, se coloque à Tua disposição para fazer aquilo que Tu queres, pois o Senhor quer contar com cada um aqui para servir melhor esta comunidade, junto com o seu pastor, junto, Senhor, com os irmãos. O Senhor conta com cada um. E na medida, Senhor, que nós abrimos nosso coração, o Senhor fará também em nós grandes coisas, como Tu fizeste na vida de Nossa Senhora, como ela cantou no Magnífica, o poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o Seu nome. Faça, Senhor, hoje grandes coisas em nossa vida, a começar no nosso coração. Nos ensina, ó Deus,
a viver essa fidelidade que a tua serva viveu no dia a dia, no nosso estado de vida, cada um aqui dentro da sua realidade familiar. Ó Mãe Santíssima, nos ensine a viver como escolhido, como servo de Deus, obediente à vontade do Pai. Ó Mãe, intercede por cada um de nós, filhos muitas vezes desobedientes, que murmuramos tanto, como fiz tantas vezes. Mãe, intercede por nós, que nem sempre fazemos a vontade de Deus sorrindo, alegre. Às vezes até para vir para a missa, a gente vem murmurando, reclamando, já pensando, será que a missa vai demorar? Já entramos na igreja, já olhando o relógio, uma indisposição interior muito grande. Mãe, intercede por nós, para nós termos uma abertura à vontade daquele que nos escolheu, que nos amou e que se entregou por nós sem hesitar, simplesmente por amor. Porque a vontade do Pai se realizou no seu Filho, quando Ele deu a sua vida na cruz. Ensina-nos, Senhor, também a viver essa realidade. Cantemos. Singela, doce, pura. Faz desse canto a tua oração, a tua entrega. Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Mais uma vez, lá do início. Singela, doce, pura. Singela, doce, pura. Maria de José, escolhida, és mãe leal da fé. Diga forte, seu nome é Maria. Seu nome é Maria de Deus. Vai ficando de pé e vai cantando. Maria Santa e fiel. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida. Mãe da obediência, que os homens se encontrem, que os homens se encontrem no filho desta flor, no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus, seu nome é Maria de Deus. Erga seus braços e peça. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, olhos voltados para
voltados para o céu, e por eles construir a nova vida.